que vale mais a pena? Comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? Eu sei que você já ouviu um tio ou amigo falar: quem compra imóvel nunca se arrepende. Mas deixa eu te contar a verdade. Muita gente que comprou imóvel se arrependeu sim. Hoje eu vou te mostrar de um jeito simples os prós e contras de cada um. E no final você vai entender por que essa decisão pode mudar a sua vida financeira. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e invisto há quase 7 anos, estudo economia e já saí do sufoco de contar moedas no fim do mês para construir quase 100 mil reais investido. E aqui eu te falo de investimento de um jeito simples, para você entender sem o famoso economês. Vamos começar pelo imóvel físico. Pontos fortes: você enxerga, toca e é algo real. Tem valorização no longo prazo. Pode alugar e gerar renda mensal. Mas olha os problemas: valor de entrada altíssimo, burocracia, cartório, escritura e imposto, manutenção e inquilino que pode dar trabalho, e o problema de zero liquidez. Se você precisar do dinheiro, não vende da noite para o dia. Um exemplo prático: um apartamento de 300 mil pode render uns R$ 1.200 de aluguel por mês. Só que você teve que colocar 300 mil reais de uma vez, para você considerar que você está recebendo aluguel e rendimento. Agora, os fundos imobiliários. Os pontos fortes é entrada baixa. Com 100, R$ 10 você já consegue comprar uma cota. A sua liquidez você consegue vender rápido na bolsa. Agora, a diversificação, você pode ter partes de shoppings, galpão, hospital e vários outros segmentos. A renda mensal é isenta de imposto de renda. Agora, os riscos são oscilação na bolsa, dependência da gestão e dividendos que podem variar, e sim, variam. Com os mesmos 300 mil reais investido em fundos imobiliários na média de 0,8 ao mês, você teria cerca de R$ 2.400 por mês, o dobro de aluguel. E ainda você pode vender uma parte, você não precisa vender todo o seu patrimônio de fundos imobiliários para você fazer dinheiro. Agora eu vou explicar para você, antes da gente continuar, o que aconteceu comigo. Eu comprei um apartamento junto com a minha esposa, faz uns 10 anos atrás. Para nós foi muito mais tranquilo porque a gente não precisou dar uma entrada muito alta. A gente deu fundo de garantia na época e a gente financiou com uma porcentagem excelente de juros por mês. Então a gente paga em torno aí de 500 e pouquinho, mas a gente pegou na planta, então demorou 2 anos para ficar pronto, mais ou menos, e a gente foi pagando juros de obra e a mensalidade. Dava em torno aí de 450 a 600 reais. Na verdade não era mensalidade, era os juros de obra. Então a gente foi pagando e logo que eu recebi a chave, eu aluguei o imóvel porque surgiu outras oportunidades, eu tinha um lugar para ficar e a gente alugou o imóvel. Para mim foi uma vantagem entre aspas, mas há muito tempo eu tento vender esse imóvel e eu não consigo. Meu primeiro inquilino nunca me deu dor de cabeça, a gente fez uma venda que não aconteceu, a gente vendeu e a gente teve alguns problemas de recebimento, mas agora parece que está correndo tudo certo. Mas a gente tem esse problema. Ou você tem um inquilino que dá muita dor de cabeça, ou você tem uma venda muito mais difícil porque as pessoas preferem financiar o imóvel dela no começo ali, que elas acham que está pagando barato, mas não. Então a minha taxa, eu não sei qual que é, eu vou colocar aí para vocês, mas a parcela é 500 e pouquinho por mês, mais o condomínio. Então eu não ganho com o imóvel, porque ele está financiado e ele está se pagando ainda. Mas se você tem o valor inteiro e você compra o imóvel de uma vez só e você aluga, aí sim você começa a receber. Mas vamos continuar. Agora é só para explicar para vocês como que é o meu caso do meu apartamento. Mas calma, porque não é só olhar o valor do aluguel e achar que fundos imobiliários sempre ganham. O imóvel tem um lado emocional que os fundos imobiliários não têm. E é justamente esse ponto que separa quem decide pelo coração e quem decide pela razão. E já já eu vou te mostrar qual é a pergunta que realmente importa antes de tomar essa decisão. Bom, como eu falei para vocês, já comprei um imóvel físico, era o nosso sonho aqui. Ter algo no meu nome, mas quando fiz as contas e vi quanto teria que juntar e pagar de juros, percebi que ficaria anos sem diversificar nada. Foi aí que eu entendi que fundos imobiliários eram uma forma mais acessível de começar a construir e pulverizar o seu patrimônio, não ficar somente em um ativo somente e de um alto valor. Você poderia diversificar. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, sempre disse: o ativo coloca dinheiro no bolso, o passivo tira dinheiro dele. E essa é a diferença. Um imóvel pode ser ativo ou passivo. Depende da forma como você usa. Os fundos imobiliários, na prática, são ativos prontos, que colocam dinheiro no seu bolso já no próximo mês. Bom, então está aparecendo para vocês na tela um comparativo entre critério, que a gente vai abordar,
imóvel físico e fundos imobiliários. Então, a entrada nos imóveis físicos são alta, nos fundos imobiliários são baixa, fundo imobiliário aí tem fundos até de R$10. Renda mensal, nos imóveis físicos vai dar 0,4% ao mês, agora nos fundos imobiliários 0,8% ao mês, uma média de dividendos. Liquidez é baixa nos imóveis físicos, então você tem meses, anos para vender, agora nos fundos imobiliários alta, você pode vender todo dia que a bolsa estiver aberta. A diversificação, geralmente você tem um imóvel só e você aluga, então você está restrito a um imóvel só. Nos fundos imobiliários, vários setores ao mesmo tempo. Agora, o último critério, custos extras. No imóvel físico você tem IPTU, manutenção, cartório e muitas das vezes a falta de inquilino. Agora, nos fundos imobiliários você tem uma corretagem zero e também você tem muita diversificação dentro de um próprio fundo imobiliário. Então, por exemplo, tem um imóvel que ele tem 10 imóveis, um fundo imobiliário que ele tem 10 imóveis e tem vários inquilinos dentro desse imóvel. Se um inquilino sair, você não vai sentir tanto. Agora, no seu, você tem um problema. Se o seu inquilino sair, você fica sem renda e o custo é todo seu. Se esse comparativo já abriu sua mente, deixa um like aqui e se inscreve no canal, que aqui eu ensino como transformar pouco dinheiro, como eu fiz, em uma liberdade financeira sem enrolação. E agora sim, deixa eu te entregar a resposta final. A pergunta não é qual é melhor, imóvel ou fundo imobiliário? A pergunta é o que faz mais sentido para você agora. Se você tem muito capital e quer sentir o imóvel na mão, pode ser o físico. Mas se você quer liquidez, diversificação, acessibilidade, os fundos imobiliários cumprem muito bem esse papel. A verdade é, imóvel físico exige riqueza para entrar. Fundos imobiliários você constrói a riqueza junto com as compras da sua cota. Então vale mais a pena comprar imóvel ou investir em fundos imobiliários. O imóvel dá status, mas os fundos imobiliários dão liberdade. E eu te deixo essa reflexão aqui. O que você quer de verdade? Uma escritura na gaveta ou a liberdade no seu bolso? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia aí com o pessoal, com os inscritos do canal. E se inscreva porque aqui você aprende como fazer o dinheiro trabalhar por você, mesmo você começando com pouco. 10, 20, 30 reais, até 100 reais você consegue comprar fundos imobiliários e começar a construir o seu patrimônio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.